bora participar também da nossa enquete. A maneira que a gente conhece você mais um pouquinho, tá bom? Você coloca a hashtag sim ou hashtag não para essa perguntinha pelo nosso WhatsApp. Você já deixou de sorrir por vergonha dos seus dentes? Sim ou não? Mesmo no passado, se você já até resolveu o que você tinha de incômodo, né? Manda pra gente no 12 997167989. Eu colocaria a hashtag sim, porque antes eu tinha o dente muito torto. E até na época do aparelho, eu ria, até uma mania que eu acabei tendo, viu, amiga? Agora ainda posso até... Você usou o aparelho, então? Usei. Aí eu ria assim, ó. Até hoje nas fotos. Você já reparou que eu dou uma risadinha assim, ó? Já vi você também mostrando os dentes. Os dentes estão muito bons hoje, ó. Tá da cor da minha blusa. Eu também tô precisando fazer um clareamento. Ó, tem alguém que precisa me ajudar aqui, ó. A referência nossa aqui é o doutor, ó. Tá igualzinho, ó. Pois é, voltando a falar sobre essa questão, né, gente? Sobre a vergonha de sorrir, de repente não mostrar tantos dentes. Tem gente que acaba colocando a mão assim na frente, fica até mais tímido na hora de conversar, tá numa festa, num ambiente. Então isso realmente pode acontecer. Já aconteceu com você? Pode deixar a sua opinião também pelo WhatsApp. Pois é, porque o doutor Otávio Fonseca, da Clínica Ortovip, está aqui para falar para a gente sobre recuperar o sorriso, não só com clareamento, que às vezes pode te incomodar, porque está um pouco amarelado o dente, mas também com implantes dentários. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Águida, boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal e também sobre sorrisos, né? É muito importante, sim. A pessoa, quando deixa de sorrir, eu acho que ela perde um pouquinho das suas emoções e também de conviver socialmente, né, no seu trabalho, com seus amados, enfim. Eu acho que o sorriso é uma coisa muito bacana que a gente tem que preservar e recuperar quando a gente, por algum motivo, tem algum problema com relação ao sorriso. Com certeza. Doutor, explica pra gente, então, passo a passo, né, desse tratamento e também tirar as dúvidas que você, se tiver, pode tirar também com o doutor, ele vai ficar aqui durante todo o programa. Doutor, por exemplo, para quem quer recuperar o sorriso, os implantes, né? Qual que é o primeiro passo para poder fazer os implantes dentários? Exatamente. Bom, quando um paciente nos procura, né, nós fazemos primeiro a solicitação, né? Ele vai fazer a cirurgia para a colocação do implante, nós fazemos a solicitação da tomografia e do exame de sangue, tá? O exame de sangue é importante para verificar se não existe nenhuma alteração sistêmica que possa, naquele momento, prejudicar o pós-operatório ou durante até o transoperatório, né, durante o ato cirúrgico, trazer algum dano ao paciente com relação a isso. E o exame de tomografia para se fazer o planejamento, né, ou seja, ver a quantidade de tecido ósseo, se tem altura, espessura e etc. Né? Então essas condições são básicas para quem pretende fazer a cirurgia de implantes. Eu acho muito importante. E esse exame de tomografia eu acho fundamental, tá? E digo isso porque algumas vezes os pacientes chegam àquele exame panorâmico para fazer esse tipo de planejamento. E observe que com a tomografia você consegue no computador fazer todo o planejamento na colocação do implante, ver a altura óssea, ver a espessura óssea e até se preparar para algum tipo de intercorrência que possa ocorrer durante o ato cirúrgico. Então é fundamental, do meu ponto de vista, que se faça esse tipo de exame de imagem e também o exame de sangue. Pensando ainda nesses exames, doutor, existe alguma condição que acaba impedindo a pessoa de fazer o tratamento? O que você acaba falando? Olha, precisa primeiro resolver isso para depois fazer e trazer esse sorriso novamente para a pessoa. Lucas, em condições normais, vamos dizer aquele paciente que é mais ou menos normal, a única coisa que a gente tem muito cuidado é com o paciente que ele está com a sua, por exemplo, o diabético está descontrolado, né? Então o paciente diabético ele pode ter durante o transoperatório ou depois o pós-operatório, né, uma condição de uma cicatrização defeituosa, tá? Outra coisa que a gente observa bem nos pacientes que nos procuram para fazer o protocolo é ver se tem espessura, né, para esse tipo de técnica, né? E se não houver, sim, nós temos que fazer o enxerto ósseo para poder melhorar as condições para receber esses implantes. Nós fazemos muita cirurgia lá, Lucas, na carga imediata, né? O que é carga imediata? O paciente inicia a cirurgia na segunda-feira e na quarta-feira já está com a prótese instalada. Olha só, e aqui são as imagens, né, de como é feita a cirurgia. Seguinte, na tela agora, câmera 1, para mostrar para você um prêmio bem bacana que você pode concorrer aqui no Falando Nisso, deixando a sua pergunta sobre saúde bucal, sobre implantes dentários. O doutor está aqui para também responder as perguntas e você pode colocar a hashtag Ortovip para concorrer a essa cesta aqui. Olha que legal, no final do programa a gente faz o sorteio ao vivo para você dessa cesta da Ortovip, tá bom?
Ô, doutor, por exemplo, existem circunstâncias em que é possível reabilitar alguns dentes ou geralmente quando fala-se sobre os implantes, você geralmente já faz o implante na boca toda. Como que funciona isso? Bom, a técnica para cirurgia de implantes é para você fazer a reabilitação da perda de um ou mais dentes, né? Se o paciente perdeu um dente, nós vamos fazer a técnica cirúrgica para recuperar aquele dente, né? Coloca-se um implante, 2, 3, enfim. Quando o paciente perdeu todos os dentes, né? Uma técnica que eu uso muito, acho muito bacana, né? O custo-benefício biológico, o custo-benefício financeiro, é o protocolo, né? Onde nós colocamos 6 implantes, e sobre esses implantes nós fazemos uma prótese total implanto suportada, que ela vai recuperar a ausência de todos os dentes do paciente na arcada superior, inferior, enfim, na arcada que ele não tem os dentes e que ele perdeu todos os dentes. Perfeito. Produção, eu sei que já tem perguntinha chegando e antes de chamar o link do Leandro, eu queria colocar então ao vivo para vocês uma das perguntinhas. Pode ser? Então manda para a gente com hashtag OrtoVip e você pode participar, que a gente quer colocar muita participação de vocês hoje durante o programa. Quanto mais perguntas você manda, mais o seu nome entra no sorteio. Só tem que mandar a pergunta com hashtag OrtoVip para a gente trazer aqui para vocês. Vamos colocar na tela então alguma participação que chegou, porque eu sei que tem bastante aqui, que a gente pode trazer a participação. Olha só, o meu menino é uma criança de 12 anos e os dentes de leite não estão caindo, mas os outros já estão nascendo. Ele morre de medo de ir no dentista, já passei por 3 profissionais. Doutor, o que se faz numa situação dessa? Obrigado pela participação, não colocou o nome, mas colocando o hashtag OrtoVip já está concorrendo. Já está valendo. Vamos lá. Exatamente. Bom, se o dente não está irrompendo, quando o permanente começa a irromper na boca e o deleite, né, por algum motivo permanece, o dente permanente ele sai fora da posição, você precisa sim procurar um profissional e fazer a remoção deste dente de leite para que os dentes permanentes não fiquem muito tortos na boca. Ele pode sair do seu caminho normal para irromper na boca, para eles nascerem na boca, e você ter um problema de maloclusão e isso te condenar a um tratamento ortodôntico com certeza. Então, você deve sim procurar um profissional, né, verificar as condições, né, fazer um condicionamento do seu filho para que ele aceite o tratamento. Isso é possível sim, tá? Com carinho, com calma, né? A gente consegue fazer sim o tratamento, mesmo naquelas crianças que têm mais dificuldade em aceitar o tratamento odontológico. Legal, doutor. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre saúde bucal. Pode participar com a gente, mandando sua dúvida. Coloque a hashtag OrtoVip, porque a gente vai sortear essa cesta bem bacana no final do programa, tá? A gente volta a falar agora aqui no estúdio sobre saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca da OrtoVip. Tem uma enquete que você pode participar e tem que ser muito sincero nessa enquete na hora de responder, tá bom? Em algum momento da sua vida, você já deixou de sorrir por vergonha dos seus dentes? Hashtag sim, hashtag não, por enquanto, olha só, 90% dizendo que sim, e o programa de hoje traz para você soluções para isso. Você pode também participar, além da enquete, mandando a sua dúvida para o Dr. Otávio Fonseca, deixando o seu comentário também, tá ali o nosso WhatsApp. E aí você pode colocar a hashtag OrtoVip, tá? Para concorrer a essa cesta aqui, presente da OrtoVip para você. Agora a gente aproveita esse assunto, vamos direto para o Açaí Colinas. A gente gravou pergunta, doutor, vamos ver. Vou conversar com a Kelly, que é mamãe do Afonso, que acabou de fazer 1 ano e 9 meses. Gente, olha que fofura. Dá um sorriso, Afonso. O Afonso é tímido, não quer mostrar os dentinhos. Como hoje a gente está falando sobre saúde bucal, minha pergunta para você, mamãe, é o seguinte. É uma luta, né? Poder fazer a higiene bucal dos bebês. Sim, sim. É difícil, é complicado. Eles não gostam, né? Normalmente, assim, foi a experiência que eu tive. Os meus nunca foram muito... né, nunca ficaram muito contentes no momento da limpeza. Mas isso é de toda criança. Minha filha também. Gente do céu, era uma briga. E como você faz? Então, no caso do Afonso, eu faço a higiene bucal dele uma vez por dia só, à noite, entendeu? No banho, uma pastinha de dente sem flúor, por enquanto, né? E mais uma vez por dia antes de dormir. Vamos perguntar então para o Dr. Sorriso, Dr. Otávio Fonseca. Quais as dicas que você pode deixar para a mamãe e para o Afonso? É muito interessante. Nessa fase, né, para você induzir a criança a escovar o dente sem muita resistência,
A técnica que a gente recomenda é você colocar a criança do lado, durante o espelho, e fazer a sua higiene bucal dos pais. Eles fazem higiene porque as crianças costumam imitar os pais nessa idade, né? E depois você deixa aquela com a escova, fazer do jeito dela e etc e tal, porque depois você faz a complementação de forma muito lúdica. Eu acho que a coisa tem que ser mais ou menos assim. Porque se forçar a amizade, né, a criança, se ela sentir algum tipo de pressão, ela pode se tornar mais resistente, tá bem? A única sugestão que eu dou para a mãe é que deve ser feita mais de uma escovação por dia, tá, mãe? Então, por favor, que são 12 horas que fica sem escovação. Criança geralmente tem muito acesso a carboidratos, açúcares, etc., né? Então é importante que faça pelo menos duas ou três escovações bem realizadas, tá bem? Não sei se ele já deve estar indo na creche, tomar cuidado com esse tipo de situação, que senão pode dar uma coisa chamada cárie de mamadeira, que nesse caso nem sei se é de mamadeira, né? Porque é uma criança que já não está mais amamentando pela mamadeira, pelo menos não deveria, mas é importante ter esses cuidados para evitar que a criança com os dentes de leite já comece a ter cáries e atrapalhar o desenvolvimento dentário. Doutor, voltar a falar dos implantes, que na verdade muitas das perguntas que a gente está recebendo tem a ver com implante, né? Então, depois que a pessoa fez toda essa avaliação, esse cuidado que existe na Ortovip, né, dos exames, o que vem da parte da cirurgia? O que a gente pode comentar? Tem até um apoio que pode ajudar a gente a entender enquanto o doutor explica. Vamos lá, doutor. Bacana. Bom, o paciente ele é orientado, né? Ele vai fazer a sua contratação e a partir daí nós vamos para a cirurgia. Com um bom planejamento, feito com a tomografia, né, para não ter problema, já separamos os implantes, né, os possíveis implantes. E a técnica por exemplo, aqui está mostrando uma técnica para a prótese total implante suportada. É feito o acesso, né, com a incisão, colocado os implantes, né, é feito a moldagem na mesma sessão, uma pergunta que todo mundo pergunta, né? E aí, como é que funciona, né? Tira todos os dentes quando tem, enfim, exatamente assim. Feito a moldagem, essa moldagem vai para o protético e o protético vai confeccionar a prótese que será instalada em até 3 dias, né? O segundo dia nós fazemos a prova dessa prótese, montada em cera, né, observando as condições técnicas de estética, função, junto com o paciente também pode dar as suas sugestões, né, desde que não fuja muito da técnica. Ah, doutor, quero o dentinho um pouquinho torto, quero espaço entre os dentes, enfim. Sempre tem aquela característica que o paciente gosta e quer colocar na sua futura prótese, né? E nós fazemos isso e no terceiro dia, na quarta-feira de manhã, nós fazemos a instalação dessa prótese. Então, é o que a gente chama de carga imediata técnica, né? Em 3 dias o paciente está reabilitado. Agora a gente aproveita toda essa explicação que o Dr. Otávio Fonseca deixou para ver o relato, gente, de um paciente da Ortovip que fez exatamente esse procedimento e contou para a gente como foi essa experiência. Vamos ver. Estava muito ruim. Meus dentes, eu usei ponte móvel muito tempo. Aí depois comecei a perder mais dente ainda. Aí tive que usar a dentadura. Não dava para falar legal, parecia que ia cair a dentadura. Então eu resolvi vir aqui. Aqui eu achei muito bom, pus muita confiança aqui, achei assim, pessoal muito gabaritado, muito bom, uma equipe ótima e resolveu o que eu queria. O que ele me falou foi feito corretamente, no prazo. Então eu fiz a cirurgia na segunda, não senti dor, tomei o medicamento corretamente e não senti dor e tudo correu normal. Hoje já é quarta-feira, passaram 3 dias, eu coloquei a prótese, o implante e é ótimo. Eu estou feliz. Pode vir tranquilo, que é um lugar super gabaritado, ótimo, pessoal super profissional. Pode vir sem medo que eu garanto, eu assino embaixo. Como fica natural, né, gente? Incrível, parabéns, meu amigo. Tem um caso clínico, né, um caso para a gente entender, o doutor junto vai explicando, como que a gente tem esse processo e a diferença que acaba acontecendo também. Olha que interessante, doutor, vamos lá. Então, o paciente ele usava uma prótese removível e tinha alguns dentes na arcada dentária superior e inferior. Só que esses dentes não haviam mais condições, Lucas, de fazer a reabilitação. Então nós fazemos a remoção de todos os dentes, fazemos o aplanamento ósseo, né? Vamos deixar o osso nivelado, colocamos os implantes e a partir dos implantes vamos colocar uma prótese total implante suportada. Então ela vai ser fixada nesses implantes, reabilitando não só a função do paciente, mas também o sorriso, que eu acho que é muito importante também. Gente, olha como o sorriso dele mudou. Muito. Ficou até mais largo, né, gente? Verdade.
Dá pra ver até o fundinho. Agora, num primeiro sorriso, ele tava mais tímido mesmo, né? Forçado, Talvez, né? Forçado, Sorriso assim. Que legal, realmente transforma a autoestima da gente, né? Daqui a pouquinho, então, vamos falar mais, tá bom? Sobre saúde bucal. Já mandou a tua pergunta? Pode colocar a hashtag OrtoVip. No último bloco, tem o sorteio dessa sexta, tá? Para você. A gente volta aqui agora para falar sobre saúde bucal, mais um pouquinho, com o Dr. Otávio Fonseca, da Clínica OrtoVip. Vamos dar uma olhadinha na parcial da nossa enquete? Você pode participar, tá bom, gente? Pelo nosso WhatsApp, que sempre fica aqui para você. Pode participar, mandar a pergunta também. Na tela, a pergunta de hoje fala sobre essa questão, né? Você já deixou de sorrir, já ficou com vergonha dos seus dentes? A grande maioria ainda, né, amigo? Até aumenta um pouquinho, 80% dizendo que sim. Pois é, você pode mandar sua perguntinha com o hashtag OrtoVip para o nosso WhatsApp e você concorre a essa cesta tão bacana também. Não esquece de participar, o Dr. Otávio Fonseca responde sua pergunta, mas antes tem outra pergunta para o doutor direto do Açaí. Vou conversar com alguém muito simpática, que é a Marinete, que tem um sorriso lindo também. Como o assunto é saúde bucal, vou te perguntar, Marinete, com o passar dos anos, você sentiu que os seus dentes modificaram, eu digo assim, de posição? Mudaram. Mudaram e mudam. A cada mês tem que ter cuidado porque eles vão se alterando. Eu presto bastante atenção nisso e vou sempre ao dentista. Que bom. Você tem algum cuidado especial? Tenho cuidado especial no momento. Os meus dentes frontais, eles calcificaram para baixo. Vamos então saber de quanto em quanto tempo, né, a gente precisa ir ao dentista, pensando já na melhor idade, em prevenir problemas. É uma pergunta muito interessante, mas um pouco longa, eu vou tentar resumir. Com o passar do tempo, uma das características que acontece na nossa fisiologia, que a dimensão vertical inferior, que vai da base do nariz até o queixo aqui, ela vai diminuindo, tá bem? Por desgaste dos dentes, pela própria função, e os dentes se movimentam sim. Tá? Então, nós temos que ter esse cuidado da visita frequente ao profissional cirurgião dentista, de fazer as suas limpezas regulares, de verificar se você não tem nenhuma alteração funcional. Hoje, muito comum, gente, principalmente após a pandemia, eu tenho observado na minha clínica muitos problemas relacionados ao bruxismo, que desgasta os dentes, traz danos à superfície dos dentes, né? O pessoal parece que está meio nessa loucura ainda da pandemia, né? Parece que foi uma das consequências pós-pandemia, né, que nós estamos observando na área da saúde. Então, assim, é muito importante, tá? Independente da idade, você visitar regularmente o seu profissional de confiança e verificar se essas alterações podem estar te trazendo algum dano à sua saúde bucal e, obviamente, também ao seu sorriso. Gente, no próximo bloco, o Dr. Otávio volta para falar mais sobre implantes dentários. Pode mandar a sua pergunta e também sobre saúde bucal, tá? Agora a gente vai falar sobre a OrtoVip, que todo mundo já conhece, né? É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 25 anos de atendimento em São José dos Campos, cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. E o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, desde a infância até a fase adulta, com uma combinação completa de tratamentos. Além disso, os procedimentos de harmonização facial são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, garantindo um sorriso perfeito em harmonia com o seu rosto. Uma combinação ideal para realçar sua beleza. Quer ter um sorriso lindo, harmônico? Nós indicamos a OrtoVip. Agora a gente comenta um pouquinho desse baita projeto da OrtoVip, junto com a Band Vale, que é o Quero Meu Sorriso de Volta. Essa iniciativa que realmente muda a vida das pessoas, assim como mudou a vida da Valéria, que mandou pra gente um depoimento muito bacana. Vamos assistir. Eu já vinha com problema dentário já há muitos anos, desde a adolescência. Não conseguia fazer um trabalho eficaz, né, na minha boca, né, que tivesse sucesso. A minha irmã, né, que mora em Caraguá, ela que me avisou que estava aberta as inscrições, porque que eu não fazia. No primeiro momento eu resisti, pois fico decepcionada se eu não conseguir, né. Aí minha mãe falando para mim também, não, Valéria, vá, escreve a carta e manda lá contando essa história. Aí no dia seguinte eu peguei, parei, escrevi a carta e enviei no WhatsApp da clínica, né, da OrtoVip. Aí eu fiquei aguardando, né? Daí até que o Dr. Otávio falou que a vencedora do 16º
quero meu sorriso de volta, seria eu. O atendimento aqui na clínica foi, assim, impecável. Parecia que eu era uma pessoa especial mesmo, eu me sentia especial. O resultado que eu tive foi muito satisfatório e foi muito rápido. Eu pensei que eu não ia estar falando, que ia demorar para eu conseguir ter a dicção normal, porque com a prótese, que era de poucos dentes, eu não conseguia falar direito, eu tinha que ficar segurando. Fora o constrangimento de ir num restaurante, ter que tirar aquela prótese, porque eu não conseguia comer. A Valéria de antes e a Valéria de agora, eu posso te afirmar que teve uma transformação muito grande. Muitas pessoas têm vontade, né, de fazer um tratamento dentário, um implante. E eu falo, para quem quer melhorar de vida, faça um tratamento completo de implante dentário aqui no Ortovip. E que sorriso lindo, né? Super sincero. A Valéria foi uma das muitas que participou do Quero Meu Sorriso de Volta. E você que se inspirou na história da Valéria pode participar ainda, tá? Do Quero Meu Sorriso de Volta. Agora a gente vai deixar o passo a passo. Não é uma seleção, é como se fosse um sorteio. Não, é diferente, né, doutor Otávio? Exatamente, né? Como é que nós fazemos? Nós vamos receber o paciente, ele pode mandar a sua história com algumas fotos, né, pelo WhatsApp que está na tela da clínica, ou pode marcar uma consulta, né? Faz o seu cadastro, nós vamos chamar você para fazer uma consulta. É bem simples a consulta, é só para a gente fazer o vídeo, às vezes fica um pouco mais profissional ali, com a sua participação na clínica, tá bem? E a partir daí fazer a escolha, né? Nós já estamos está tendo muita inscrição, viu, Lucas? Nós estamos recebendo muitas inscrições, é bem bacana, está dando bastante trabalho para a gente, mas nesse momento o trabalho para a gente é importante porque a nossa missão é devolver para você que se inscreve o seu sorriso. Reforçando então o telefone é da Ortovip, tá? 988-42-4296, pode mandar sua participação. Você que mandou perguntinha com hashtag Ortovip, já a gente vai fazer o sorteio dessa cesta bem bacana para você e a gente agora responde a sua participação e sua perguntinha, tá? Começando com essa pergunta que tem a ver com o implante também, obrigado pela participação, o Luiz Germano. O implante dentário tem que fazer manutenção de quanto em quanto tempo, doutor? Luiz, nós recomendamos que seja pelo menos a cada 6 meses, né? Observando a condição do implante, de como foi feito e daquele momento que você está no tratamento. Quando você faz o implante, imediatamente, nós marcamos a consulta nas primeiras semanas, semanalmente, né? Dependendo do tipo de cirurgia que foi feito, e depois nós vamos espaçando isso para mensal e depois a cada 6 meses é a nossa recomendação. Mais participações agora. Na tela, por favor, um depoimento e uma pergunta, né, da Helena. A experiência dela, doutor, ela escreveu o seguinte: é normal quebrar os pinos quando fazemos limpeza? Não aguento mais, toda vez que faço a limpeza, o dentista fala que tem 2 pinos quebrados. O que será que está acontecendo? Helena, é difícil te responder sem ter o conhecimento clínico, tá? Eu não vejo, durante o ato da limpeza, esses pinos serem fraturados, quebrados, tá? Provavelmente você já chegou com ele quebrado na clínica, eu estou só fazendo uma suposição, não tem como avaliar, né? Mas provavelmente você já chegou com ele quebrado e o dentista fez o diagnóstico naquele momento ali, porque algumas vezes é assintomático essa fratura, ou seja, você não sente dor ou coisa do gênero, tá? Mas é importante que você continue visitando o seu cirurgião dentista e converse com ele o que pode estar acontecendo. Perfeito. O Marcos Ribeiro também mandou perguntinha. Obrigado pela participação. Está concorrendo à cesta. Quero saber se tem algum procedimento para implantes para quem tem diabetes tipo 2, que é o meu caso. Tem procedimento diferente, doutor? Marcos, não tem um procedimento diferente no ato cirúrgico, tem na preparação. Se você estiver controlado, se a sua diabetes estiver controlada, você é um paciente normal e você pode fazer a sua cirurgia de forma tranquila, tá? Então você, obviamente, por isso nós pedimos os exames para verificar como está a sua condição atual, para verificar qual é o melhor momento para se fazer essa cirurgia. Mais uma perguntinha chegando, bem interessante a pergunta de Taubaté e é do Renato. Aí ele escreveu o seguinte: doutor, a realização do protocolo pode ser feito só na arcada superior ou inferior? Vai dar diferença na cor dos dentes? E colocou hashtag Ortovip. É isso aí, amigo. Renato, pode sim dar alguma diferença, tá? Então isso tem que ser avaliado clinicamente para verificar qual a cor do seu dente, o formato, enfim. Mas nós fazemos sim reabilitações que são só na arcada superior ou só na arcada inferior, observando as condições pré-existentes para verificar a melhor maneira possível para que esteticamente fique satisfatório.
Agora a Odete mandou hashtag Ortovip, a perguntinha também para colocar na tela. Já perdi todos os meus dentes e já tenho idade avançada. Eu posso fazer o implante? Odete, eu vou dizer uma coisa para você. O nosso paciente de implante, que assim, o mais, né, a idade avançada, vamos chamar assim, tinha 105 anos de idade. Olha. Então, acredito que se você não tiver nenhuma restrição, né, isso a gente avalia na clínica, você pode sim fazer a sua cirurgia para colocação de implantes. Mais participações, gente? Que legal. Obrigada, viu? Você que está participando. Vem de Tremembé a pergunta, doutor. E a da Fernanda. Tá aí, olha. Tem os dentes de cima curtos, ao sorrir parece não ter dentes na parte de cima. Fico constrangida. Teria algum tratamento? Já usei aparelho, mas não resolveu. Qual que seria a solução para ela, doutor? Fernanda, fica difícil sem uma avaliação clínica, né? Então você tem o que a gente chamamos de sorriso baixo, né? Você não eleva os lábios durante a cirurgia. Precisa verificar se é um problema relacionado ao tecido tegumentar, que são os lábios, ou se é um problema relacionado à parte óssea e dentária, né? Sem uma avaliação clínica, eu não consigo te responder de forma honesta. Perfeito. Olha só, momento do sorteio da sexta Ortovip, mesmo que você não tenha tido a sua pergunta respondida, a gente também está concorrendo com você, tá bom? Mandou a hashtag Ortovip, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem leva a pessoa sortuda é a Beatriz Valéria. Parabéns, Beatriz, a nossa produção vai entrar em contato já com você. Doutor Otávio Fonseca, mais uma vez, obrigada, viu? Por estar ao vivo aqui com a gente. E parabéns pelo projeto. Vai ter bastante trabalho agora para escolher, né, quem vai ser o sorteado, o escolhido do Quero Meu Sorriso de Volta. Mas a gente gosta do trabalho, viu? Pode, por favor, continue fazendo as inscrições, não se intimide por causa disso. Nós estamos lá para recepcioná-los também. E é importante para nós, né? É uma coisa, um projeto pessoal que eu desenvolvi junto com a Band, eu acho muito interessante e a gente tem realmente recuperações de vida bastante interessantes com esse projeto e isso nos satisfaz muito, muito mais do que a gente ganha às vezes financeiramente. Que bom, doutor, você é um coração lindo mesmo. Amanhã vem uma pessoa aqui com a gente que também tem um coração incrível. Olá, eu sou o Marcos, veterinário da Polipet, passando aqui para lembrar vocês que nessa sexta-feira estaremos no programa Falando Nisso para responder a todas as dúvidas relacionadas à saúde do seu pet. Nessa sexta-feira, no programa Falando Nisso. Eu aguardo vocês. Olha, a gente agradece demais a audiência e a participação. Fique com Deus, tá? Obrigado, viu, gente? Boa tarde para vocês. Até amanhã. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local.